Quero neste momento cumprimentar a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, com um bom dia na paz do Senhor. E é uma satisfação muito grande poder compartilhar com você nesta manhã, na palavra de Deus. Hoje estou aqui na cidade de Iporá, na casa da minha irmã, do meu cunhado Laurisson e da minha irmã Cleusa. Mas nem por isso quero deixar de fazer o meu dever, que é de transmitir a palavra de Deus. E Deus me colocou uma palavra nesta manhã e eu quero dar como tema esforça-te e tem bom ânimo. E eu quero comentar na palavra de Deus sobre esse tema e para isso nós vamos ler como base o texto na Bíblia Sagrada, no livro de Josué, a partir do versículo 1. Vai ser uma leitura meio um pouco longa, mas para que os irmãos e amigos possam entender melhor, nós vamos ler, tá? Provavelmente vamos ler o capítulo todo. E eu creio, tenho certeza de que Deus tem algo na sua vida, tem algo a ser feito na sua vida nesta manhã. Graças a Deus. Então vamos fazer a leitura na palavra de Deus, no primeiro capítulo de Josué, a partir do versículo 1. Né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te e agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. E como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano, a este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para poente do sol. E será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Preste atenção. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Mas outra vez, preste atenção. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fizer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Presta atenção de novo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provende-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis a este Jordão, para que tomei posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que possuais. E falou Josué aos
Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés e o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus dá descanso e vos dá a terra. A vossas mulheres e os vossos meninos e os vossos gado fiquem em terra em que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados à frente de vossos irmãos, e todos os valentes, valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como vós eles também possuais a terra, em que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis os que vos deu a Moisés, e o servo do Senhor desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tu quanto nos ordenaste faremos, aonde quer que nos enviares, iremos. Como é tudo que ouvimos de Moisés, assim te viremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde na tua boca, não ouvir as tuas palavras, tudo quanto mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Graças a Deus, quando nós estudamos este capítulo de Josué, logo após ele assumir a posição de Moisés, que liderou o povo durante no deserto, desde a escravidão do Egito, quando Deus ordenou a ele que fosse lá e tirasse, que Deus tinha ouvido o seu clamor, e Deus escolhe Moisés para ir tirar o seu povo, que havia sido escravo, pelo faraó, que não conheceu José, aonde José foi próspero, foi governador, chegou lá como escravo, e depois Deus o honrou colocando como governador, mas tudo para cumprir a palavra de Deus, desde a promessa de Abraão, quando Deus fez que da sua nação seria, que a da sua descendência seria uma grande nação, que quanto a areia do mar, se ele pudesse contar quantos grãos tinha a areia do mar, assim seria a sua descendência. E Deus, cumprindo a sua palavra, chegou até José, que foi vendido pelos seus irmãos e colocado lá no Egito, porque Deus já tinha um projeto dele, já tinha o seu plano na vida do povo de Deus, porque haveria a promessa da terra prometida, aonde mana leite e mel, da Canaã, a terra de Canaã, a terra da promessa. E o faraó, que honrou José, filho de Isaac, filho de Isaac, foi vendido pelos seus irmãos, e eles foi para o Egito como escravo. E depois de escravo, Deus o honrou colocando como como governador do Egito, que abaixo de Faraó ele era o primeiro. Então morre Faraó, que conheceu José, e entra outro faraó que não conheceu José.
E como eles viram que o povo de Deus estava crescendo muito, e o povo de Deus estava prosperando mesmo como escravos de Faraó, o povo estava prosperando, começou a subjugar o povo, começou a escravizar o povo, fazendo com que o povo sofresse, mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. E eles começaram a clamar pelo libertador. E Deus já tinha tudo na sua mente, o seu projeto dele para cumprir a promessa que ele tinha feito desde lá de Abraão. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E Deus então chama Moisés quando ele estava foragido, morando na casa de Jetro, que ele tinha matado, quando ele descobriu que não era um egípcio, quando ele descobre que ele era um hebreu, ele um dia defendendo um dos seus que estava sendo chicoteado pelos soldados egípcios, ele age e matando aqueles soldados, e ele foi obrigado a fugir para o deserto, pois ele foi perseguido. Faraó ordenou que o encontrasse e o matasse para vingar a morte dos egípcios. Mas tudo já era plano de Deus, já era providência de Deus. E Moisés largou toda a sua honra que ele tinha de Israel como príncipe do Egito. Ele foge para o deserto e ele chega até a casa de Jetro, e na casa de Jetro ele arruma-se uma esposa, se casa com Zilpa. E o que acontece que num determinado tempo, o povo clamando pelo libertador, que alguém os livrasse da escravidão do Egito, Deus chama Moisés através da sarça, quando ele está pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. De repente, uma sarça começa pegar fogo, só que aquele fogo não se consumia, aquele fogo não queimava aquela sarça no meio do deserto. E ele aproxima-se daquele fogo e Deus fala com ele, o convoca para uma missão que era livrar o seu povo que estava sofrendo nas mãos de Faraó. E Moisés questiona a Deus sobre ele, por não ser culto, por não falar bem, e ele questiona, mas Deus o ordena: é você mesmo que tem que ir, eu enviarei contigo um que te ajudará, levantarei um lá que ajudará você, que era Arão. E assim Moisés foi. E, resumindo, houve várias provações, houve dificuldade para conseguir libertar o seu povo, um grande número de povo dos hebreus. E Deus, através das pragas que ele usou para convencer Faraó a deixar o povo dos hebreus ir embora, mas Deus queria mostrar o seu poder, porque Egito era um país, um faraó que servia a deuses estranhos, mas para que Deus mostrasse que somente ele era o Deus, que era o Deus verdadeiro, Deus o resolve endurecer o coração de Faraó. Cada vez que as pragas vinham sobre eles, Deus endurecia o coração, até que chegou o momento
da última praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó resolve liberar o povo hebreu. E assim Moisés tira os hebreus da terra do Egito. Todo mundo conhece a história, pois já foi falado a história da retirada dos hebreus da escravidão do Egito, dos milagres que foram feitos durante a sua peregrinação no deserto. Mas quando nós lemos a história, toda a trajetória no deserto, nós vimos que o povo, os hebreus, sempre misturado com alguns egípcios que foram também, que acompanharam, aquele povo ingrato, um povo que vivia sofrendo, que vivia sofrido na escravidão de Faraó, um povo que vivia chicoteados, escravizados. De repente começam as dificuldades no deserto. Segundo a Bíblia, os estudiosos, os teólogos, a trajetória do povo hebreu seria mais ou menos aproximadamente 40 dias. Mas por causa do pecado, por causa das suas transgressões, do pecado da idolatria, do pecado da murmuração, praticamente daqueles que saíram do Egito, todos pereceram no deserto. Aqueles que saíram depois dos 20 anos, todos eles pereceram no deserto por causa do pecado da idolatria e de tanta murmuração, de tanto povo. Deus os guiava, colocava coluna de fogo durante a noite, para que pudesse aquecer do frio do deserto. Todos sabem que o deserto, durante o dia, é um calor horrível, um calor tremendo. À noite o deserto é muito frio, e ventos e tudo. Mas Deus o cuidou do seu povo, colocando uma coluna de fogo, que iluminasse o caminho, que o direcionasse eles pelo deserto. Durante o dia, Deus colocava uma coluna de nuvem para que pudesse fazer sombra sobre eles. Deus mandava alimento para eles, dava alimento, calçados. Os calçados não acabavam. Quanto mais eles andavam, mais passava-se o tempo, os calçados não acabavam, a roupa não acabava, tinha alimento. Mas era um povo ingrato, um povo que vivia reclamando, um povo que vivia murmurando. Por causa disso, todos que saíram do Egito de 25 anos acima não chegaram a entrar na terra prometida, na Canaã celestial, por causa do pecado, da desobediência. Um povo que Deus o cuidou, mas eles eram ingratos, reclamavam, murmuravam. E eu imagino Moisés conduzindo esse povo. Já já nós chegaremos no texto que nós lemos. Então, segundo a trajetória, era para ser de 40 dias, mas como por causa do pecado, Deus fez com que eles vivessem rodeando a terra, ao deserto, para que pudesse haver um conserto, mas não. Eles continuavam pecando, continuavam desobedecendo tudo aquilo que Deus falava com Moisés e passava para eles as ordens, os mandamentos. Eles desobedeciam e muitos deles levantaram, fizeram-se motim contra Moisés, levantaram, o povo se dividiram contra Moisés e chegaram a construir imagem de escultura, que é uma coisa que Deus tinha, era um dos mandamentos de Deus, que Deus abominavam. Uma das coisas que Deus mais abomina na nossa vida de pecado é a murmuração e a imagem de escultura, é adorar outros deuses. Deus não admite.
Você, meus queridos amigos, Deus abomina a idolatria. Deus rejeita a idolatria. Deus não aceita outro nome que seja adorado a não ser o nome dele. Deus na época punia com a morte aqueles que desobedeciam. E aí eu fico imaginando nos nossos dias, quantos têm pecado, o pecado da idolatria. Idolatria não é só imagem de escultura, idolatria não é só imagem de santos ou de deuses estranhos, mas a idolatria é tudo aquilo que você coloca no seu coração em primeiro lugar. A prioridade na sua vida tem que ser Deus, a prioridade na sua vida tem que ser Deus na sua vida. Ele não aceita você adorar outro Deus, ele não aceita você adorar a deuses estranhos, e por isso naquela época muitos foram mortos, punidos com a morte por causa deste pecado. E muitos, hoje tem muitos, talvez até mesmo dentro da igreja, ele não idolatra imagem de escultura, mas idolatra o seu pastor, idolatra os cantores, idolatra o seu dinheiro, idolatra a sua casa, idolatra o seu carro, coloca tudo que você possui em primeiro lugar no seu coração, e no seu coração a prioridade é Deus, é o Espírito Santo, a prioridade é a palavra de Deus, depois as outras coisas você receberão. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e depois todas as coisas serão acrescentadas, mas muitos têm se perecido por causa disto, da desobediência, de não cumprir a verdade, a palavra na sua vida. Shame onda labastério cante os nebe onda labarraito révias. Oh, glória a Deus, aleluia. Portanto, meus queridos, acorda espiritualmente, acorda, saia dessa cegueira espiritual e passa a adorar o único Deus verdadeiro, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que te fez a imagem e a semelhança, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu a vida, que tem nos abençoado, tem nos sustentado, aquele que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que pagasse a nossa dívida, a dívida do pecado, para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. Mas nós somos ingratos, nós somos um povo que vive não sabemos adorar a Deus, não sabemos exaltar o nome de Deus, não sabemos agradecer a Deus pela vida que nós temos. Às vezes nós só sabemos reclamar, às vezes nós só sabemos murmurar contra Deus. Portanto, que nesta manhã tome posse desta palavra e arrependa e faça um conserto na sua vida, porque senão você enfrentará o juízo eterno, você enfrentará a condenação eterna, e Deus não quer isso para você. Ele te ama, ele te ama, ele ama o pecador, ele só não ama o pecado, aquilo que você pratica, aquilo que você faz, aquilo que você desobedece, mas você, como pessoa, ele te ama, ele só não ama as suas atitudes, o seu pecado, e ele quer te salvar, aleluia. Portanto, o povo peregrinou durante a sua trajetória, que era durante 40 dias, eles peregrinam na terra, no deserto, durante 40 anos, e mesmo assim o povo não aprendia. O povo vivia desobedecendo, contanto que provocou até a ira de Moisés um certo dia. O Senhor tira, era melhor nós ter ficado lá no Egito, lá nós tinha comida, olha que povo ingrato, lá nós tinha comida, nós tinha isso, tinha aquilo outro. Agora você, Moisés, nos tira de lá e para morrer aqui no deserto de fome, de sede. Portanto, nós vamos levantar, nós vamos adorar outro Deus. Moisés sobe no monte para apresentar-se diante de Deus, e o povo se corrompe construindo um bezerro de ouro. Olha que ponto que o povo de Deus chegou.
Mas quando Moisés desce do monte, ele fica irado e ele fica bravo com esse povo. Joga as tábuas do mandamento da lei, quebra as tábuas. E Deus resolve querer matar todo mundo que estava ali se corrompido, mas Moisés intercede. Moisés desce do monte e fala com este povo. E o povo foi dividido, muitos deles Deus o matou ali, punindo com a morte. Agora eu fico imaginando, se nossos tempos nos dias de hoje fosse como naquela época da lei, quantos crentes iriam morrer por causa do pecado? Mas ainda bem que nós temos Jesus como nosso intercessor, nós temos Jesus como nosso advogado que nos advoga as nossas causas perante Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, aproxima-se o final da trajetória. Deus o chama Moisés, sobe no monte, mostra a terra para ele. Olha, Moisés, e eu vou te mostrar a terra. Olha a terra, você vai só ver. E eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Moisés fala assim, mas Senhor, eu não vou entrar lá, Senhor. Eu não vou entrar na terra com este povo. Eu imagino Deus falando para ele, não, Moisés. Não, Moisés, não significa que você não vai ser salvo. Você vai ser salvo, Moisés. A Bíblia não diz, mas eu imagino Deus falando com ele. Ah, mas quem vai conduzir esse povo? Quem vai levar esse povo até a terra? Quem vai conquistar a terra? Eu imagino Deus falando para ele, olha, Moisés, tem um jovem aí do seu lado. Tem um jovem aí do seu lado que tem sido o seu braço direito, que tem sido o seu ajudante, e ele tem agradado aos meus olhos. Josué e Calebe, mas Josué irá liderar daqui para frente. Josué irá conquistar a terra que tem prometido ao meu povo, desde lá de Abraão. E, contanto, veja a terra, Moisés. Você vai apenas olhar e ver a terra que eles irão conquistar. Ali, para eles atravessar, existia o Rio Jordão. O Rio Jordão tinha cerca mais ou menos de 30 metros de largura. O lugar mais raso era 1 metro, mas chegava até ter a profundidade de 30 metros, alguns lugares. Mas, segundo os estudiosos teólogos, era época de chuva, era época de enchente. A Bíblia diz que o Rio Jordão transbordava, portanto era época de cheia, de muitas águas. E Deus ordena que Deus pega Josué, chama Josué. Deus tira o poder que estava em Moisés, tira toda a virtude, todo o poder que estava em Moisés e passa para Josué. E ordena Josué que ele conduzisse o povo, conquistasse o povo à terra de Canaã, a terra da promessa que Deus tinha prometido ao seu povo. Aí, quando nós lemos esse texto, nós observamos Deus se repetindo 3 vezes. A palavra esforça-te e tem bom ânimo. A terceira, 3 vezes foi Deus falando com Josué. Deus passando para Josué. A 4ª vez foi o povo mesmo, o próprio povo de Deus, dando força, ânimo a Josué, dizendo para ele também, repetindo as mesmas palavras que Deus tinha falado.
aqui no último versículo, nós vimos o povo falando para ele: esforça-te, e tem bom ânimo. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele diz aqui no último versículo: vossas mulheres e vossos meninos e vossos gado, fique na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão, porém vós passareis armados à frente, e todo homem que for rebelde, a tua boca não ouvir a sua palavra, e todo mundo lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Mas antes Deus já tinha repetido essas palavras para ele 3 vezes. Na primeira vez, e aí nós ficamos intrigados o porquê que Deus repete 3 vezes para ele essa mesma palavra: esforça-te e tem bom ânimo. Nós podemos deduzir, nós podemos imaginar que a primeira razão de que Moisés, que Josué deveria se esforçar, porque ele diz aqui na primeira vez: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então eu creio que uma das razões porque não seria fácil dirigir aquele povo, eles teriam vários obstáculos a serem enfrentados. O primeiro obstáculo era o Rio Jordão, que eles teriam que afastar, que eles teriam que atravessar, e o Jordão estava tão cheio que as águas se derramavam sobre as ribanceiras. Portanto, ele estava fundo, não tinha lugar tão raso. Mas Deus ordena a Josué que o povo acampasse ali, e que durante 3 dias que ele se preparasse, e que ao 3º dia os sacerdotes, com a arca da aliança do concerto, que assim que eles colocassem o pé nas águas do Rio Jordão, o rio se abriria e eles atravessariam em seco. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o grande milagre é operado ali para aquele grande povo. Então eu creio, eu imagino nos meus pensamentos que primeiro ele precisava se esforçar, que não seria fácil. A primeira razão, porque era muita gente, era muito povo grande, eram muitos hebreus. E com os hebreus tinha alguns egípcios no meio. Então, para dirigir esse povo não seria fácil, precisava ter ânimo, ser forte, precisava ser cheio do Espírito, precisava ter a unção de Deus, precisava se esforçar. E eu creio que naquele dia, a Bíblia não diz, mas eu imagino, pessoas talvez até duvidavam que iria acontecer este milagre, e pensava como é que Josué iria fazer, mas Josué sempre falava: se Deus falou que vai abrir, o Jordão vai abrir, o rio vai abrir, e nós vamos atravessar. Creia na palavra de Deus, não cometa pecado, acredite no Deus que vos salvou da escravidão. O Jordão vai abrir, ao 3º dia vai abrir. Tenha fé, confia no Deus que nós servimos, no Deus que nos tirou da escravidão. Aleluia! Uma das coisas, irmãos, que vai impedir muitos crentes de entrar no céu é o pecado da murmuração, é o pecado da reclamação. Você tem tudo e vive reclamando. Você tem saúde, você tem dinheiro, você tem casa, você tem carro bom, você tem
tudo de bom que Deus te deu, que Deus tem te honrado, mas você vive reclamando, murmurando, e Deus abomina. É pecado murmurar contra Deus. Murmurar contra Deus é duvidar do poder de Deus, é duvidar da soberania de Deus, é duvidar do Deus que você serve. Oh, glória a Deus! Que nós possamos tomar atitude na nossa vida, que nós possamos tomar atitude, somente glorificar a Deus mediante as dificuldades, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na saúde, seja na enfermidade, em todo tempo glorifique a Deus, adore a Deus, que você vencerá os problemas, você vencerá as provações, que você vencerá as suas lutas. Oh, glória a Deus, porque Deus está nos conduzindo nesse deserto espiritual para nós alcançar a Canaã celestial, que é o céu, que Deus, Jesus veio, nos salvou e subiu, foi preparar-nos um lugar para o seu povo santo, um povo santo lavado e remido no seu sangue. A outra razão que eu imagino, que está aqui no versículo 7, Deus volta a repetir: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei, como meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que ou andares. Nós vimos aqui, nós podemos imaginar a segunda razão. A igreja de Moisés era uma igreja, o povo que murmuravam, que pecavam contra Deus, todos pereceram no deserto. O único acima de 20 anos que saiu da escravidão do Egito foi apenas Josué e Caleb. E aí, conduzido por Josué e Caleb, aquele povo que continuou com Caleb e Josué, era um povo que creu no Deus, era o povo que creu no seu Deus, era um povo que obedecia a palavra de Deus. E para assumir a posição de Moisés, não seria fácil, porque Moisés, quando ele falava, a coisa acontecia. Deus falava para Moisés: Moisés, fala para o meu povo, que amanhã descerá maná do céu, que virá cordonizes, que virá carne para eles, que dará água para eles. Quando Moisés falava, as coisas aconteciam, porque Moisés andava sob a direção de Deus. Nós, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, nós temos que ter a unção, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que quando nós profetizarmos alguma coisa na vida de alguém, Deus honra com a nossa palavra. Mas para isso nós temos que estar com a nossa vida voltada para Deus. Para isso nós temos que estar com a nossa vida voltada para o altar de nosso Senhor, aleluia, para o trono de Deus que está lá no céu, no Deus que nós servimos. A terceira vez Deus repete de novo esta mesma palavra que está aqui no versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Oh, glória a Deus! Aqui conduzirás. E aí segue no versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus o promete para Josué
Mas antes ele não deveria apartar diante de ti a palavra de Deus, de tudo aquilo que ele tem aprendido com Moisés, cumprir com toda a ordem de Deus, de todos os mandamentos de Deus, quando Deus tinha falado com Moisés, e que não apartasse dele a palavra de Deus, os ordenamentos, a palavra de Deus. Sabe por que muitos têm perecido hoje? Muitos têm perecido porque têm apartado da palavra de Deus. Nem sequer tira um minuto para ler a Bíblia Sagrada. Nós temos crentes na igreja, cristão que se dizem crente, que se dizem cristão, que se dizem santões, que existem os super-heróis santos, assim como o mundo lá fora tem os super-heróis, o super-homem, o Batman, sei lá qual for, a Mulher Maravilha. Existe também dentro da igreja os super-santões, que se dizem crentes, que se dizem santos, mas não tira tempo para orar, não tira tempo para ir para a igreja. É o crente mensaleiro, aquele que só vai no dia da ceia, aquele que não tem coragem de dobrar os joelhos diante de Deus, aqueles que não têm coragem de evangelizar, aquele que não tem coragem de amar o próximo, aquele que não tem coragem de ajudar o seu próximo, aquele que não tem coragem, aleluia, de tirar um minuto para estar na presença de Deus. Nem os 10% do seu tempo ele não tira para apresentar-se diante de Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos nos despertar, meus queridos irmãos. Vamos nos despertar. Vamos procurar priorizar Deus na nossa vida. Vamos procurar Deus, colocar Deus em primeiro lugar, a obra de Deus. Quando nós colocamos a obra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus nos abençoa, nos prospera. Quando nós priorizamos e deixamos que o Espírito Santo de Deus nos domine no nosso coração, faça morada no nosso coração, nós somos um povo abençoado, somos um povo feliz, porque sabemos que existe uma Canaã celestial, que existe a promessa dele que nos fez quando ele foi elevado aos céus. Ele não descerá mais aqui, aleluia, nesta terra. A Bíblia nos diz que no arrebatamento ele descerá nas nuvens com a sua igreja, com seus anjos. E o Espírito Santo encarregará de nos levar ao encontro do noivo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus é o noivo e nos encarregará naquele dia do arrebatamento, ao soar da trombeta. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro no corpo santo, num corpo glorioso, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com ele ao encontro nos ares, nas nuvens do Cordeiro, aleluia, do nosso noivo, a igreja, a noiva, sem mancha, sem mácula. Uma igreja salva será transformado num corpo santo, num corpo de glória, e nós encontraremos com ele nos ares, nas alturas. Oh, glória a Deus! Mas só vai subir quem tiver o Jesus na sua vida, o Espírito Santo habitando na sua vida. Só vai subir aquele que tiver com suas manchas, com suas vestes limpas, com suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Você que está brincando de crente, você que está brincando de santão, você que está brincando de santo, você que está brincando com a palavra de Deus, você que tem que pisado no sangue de Cristo, que tem tomado a ceia em pecado, que tem tomado a ceia pisando no sangue, você vai enfrentar a morte eterna, a segunda morte, a condenação eterna. Mas desperta em nome de Jesus Cristo. É Deus que
que está mandando te falar nesta hora, já me usando para te mandar esta mensagem, para te mandar esta palavra. Não fica com raiva de mim, mas receba esta palavra nesta hora, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando na minha boca. Então tome posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Desperta, acorda dessa cegueira espiritual, desse sono espiritual na sua vida. Toma atitude de crente, toma atitude de cristão. Seja sal, seja luz, seja diferente. Não só na igreja, mas aonde quer que você andar, que você possa ser diferente. Que você possa honrar o nome do Deus que você serve. Que você possa honrar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma atitude, porque senão você enfrentará o juízo eterno, a segunda morte. Aquele dia em que ele descerá no Monte das Oliveiras como juiz. Hoje ele é o nosso advogado, mas naquele dia ele será o juiz justo. Naquele dia ele derramará a sua ira sobre todos aqueles que pecaram, que não obedeceram a sua palavra, que não obedeceram o verdadeiro evangelho, que foi elevado pelas ciladas malignas, que não rejeitaram o pecado, que não rejeitaram a prostituição, que não rejeitaram a idolatria, que não rejeitaram, que não têm sido fiel, que não têm honrado o nome de Deus, não têm honrado aquilo que Deus tem feito por mim e por você. Se você não honrar o nome de nosso Deus, você enfrentará o juízo eterno, a segunda